Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Graças à paz de Jesus esteja com vocês. Um dia mais em nossa lar, nossa casa. Eu vou pedir para vocês abrir sua Bíblia. Sim, vamos estar lendo 1 de Coríntios 9, 22. Antes disso, vamos orar, como sempre falo, né? O pastor que sube aqui sempre ora de novo, não importa quantas vezes ele suba, ele sempre vai orar. Para os que são de outro país, como Argentina ou outros lugares, buenos dias, sim, que tenham um bom dia, sim. Vamos lá, vamos começar. Senhor, meu Deus, obrigado por la bênção no dia de hoje, Senhor, de estar em tua casa, em tua presença, para poder levar essa mensagem a todos meus irmãos, que primeiramente falou comigo para poder transmitir a meus irmãos, Senhor. Te pido que nos ajudes, Senhor, nos dê direção, inteligência e sabedoria de como atuar, como falar, como pensar, para hacer crecer tu reino, Senhor, porque o único que importa e o único que tem valor aqui é tua palavra e tu nome, Senhor Jesus. Obrigado em tu dia de hoje, Senhor, em tu nome santo. Amém. Vamos ler então 1 Coríntios 9, 22. 1 Coríntios 9, 22. Eu gosto que todo mundo leia. Então, se você conseguir pôr a palavra de Deus aí, todo mundo vai ler todos juntos. Vamos ler essa passagem de 1 Coríntios 9, 22. Muito bem? Todo mundo? Vamos ler? Vinte e três. Muito bem, meus irmãos. Paulo falou que se fez de todos, com tal de ter alguns que se convertissem para o evangelho. Fez de tudo. Se juntou com os gregos, com os judeus, com os que eram romanos, com todos. A pergunta é, Paulo era falso? O cara era falso, né? Porque com uns estava de um jeito, com outros de outro jeito, com os judeus era judio. Quando ia para os gentis, se fazia gentis. Como isso? É falso? Não, senhores, Pablo não era falso, não. Vou deixar tranquilos os corações. O que Pablo estava querendo falar nesse texto é que eu estou construindo relacionamentos com todo mundo. Eu construo relacionamentos com todo mundo. Eu construo pontes. Eu não fecho portas, eu abro portas. Eu me junto com gentis, como me junto com judeus, como me junto com qualquer pessoa que precise de saber de Jesus Cristo. Que isso é o mundo todo. Todo mundo precisa de conhecer a Jesus Cristo. Então Paulo não fazia exceção de pessoa. Só que a forma de levar a mensagem é diferente para cada povo, cada nação, cada pensamento, sim? Hoje comecei falando buenos dias a quem é da Argentina ou de outros países da Hispanoamérica, né? Vocês nunca escutaram falar espanhol. Tampouco tem a mentalidade de uma pessoa de fala hispânica. Não tem sua cultura. Por exemplo, todo mundo aqui viu o Castelo Rá-Tim-Bum. Levante a mão quem conhece Castelo Rá-Tim-Bum. Tá bom, na Argentina ninguém conhece. Tá? Então já a infância de você pode dar por fato de que ninguém vai saber quem é o Castelo Rá-Tim-Bum e quem é a bruxa. Tá? Eu fui inteirar-me do Castelo Rá-Tim-Bum por graças à minha mulher que é brasileira. Eu nunca supe do Castelo Rá-Tim-Bum, nunca vi minha vida. Então são essas culturas diferentes, essa forma de ver o mundo diferente que Paulo está falando. Precisamos construir essas pontes, precisamos construir esses caminhos, essa forma de ver, essa forma de trabalhar. Paulo não está falando de ser careta, de falar, não, me faço amigo desse só por conveniência. Não, Paulo está falando, eu vou ser amigo mesmo dessa pessoa, pero para que conheça Jesus. O propósito de Paulo é claro, é firme. Eu estou levando Jesus para outros.
E quando falamos de construir relacionamento, quando falamos de construir, a todo cristiano tem que vir à memória um personagem bíblico. Quem que construi? Noé construi a arca. E quem mais constrói? Neemias. Neemias faz reconstrução de lo que já tinha sido quebrado, que foi quebrado a relação com Deus. Eu estou reconstruindo essas pontes, estou reconstruindo essas portas, estou reconstruindo esses muros, estou reconstruindo essa relação com o ser humano. Isso é o que Jesus veio a fazer, reconstruir nossas vidas. Reconstruir a segurança em que Deus tem possibilidades, reconstruir nossos relacionamentos entre irmãos, reconstruir nosso relacionamento entre distintos países, distintas culturas, reconstruir relacionamentos. E se lemos Neemias 6, vamos perceber que em Neemias, não precisa pôr, é um texto muito longo, né? Mas vamos perceber que em Neemias 6, você vê que Neemias está construindo isso, mas se apresenta um dilema. O que é um dilema? É algo que você tem que tomar uma decisão, que você tem que agir, que você tem que fazer, mas dependendo do que você faça, terá consequências. Sim? Escolhendo um caminho ou outro, você terá consequências. Paulo se apresentou com o mesmo dilema. Paulo tinha um dilema por ser apóstolo aos gentios. Paulo tinha um dilema. Então nós vemos que o dilema de Neemias era muito simples. Ele tinha que construir, Deus já tinha mandado para ele, vai lá, reconstruir os muros. E começa a Sanbalá a mandar-lhe cartinha de amor, falando assim para ele: oh, vem se reunir comigo, vem fazer comigo, vem comigo, vamos conversar. Mandou 5 cartas. 4 cartas que falou que queria conversar com ele. O que queria fazer era tirar o foco de lo que Deus queria para a sua vida, que era construir os muros. Então, quando vocês comecem a construir relacionamentos com pessoas, quando vocês construam relacionamentos com outras pessoas de outras culturas, com outras pessoas de outros lugares, com amigos, é muito provável que tenham um Sanbalá que lhe envie cartinhas falando-lhe: vem cá, vamos tomar uma cervejinha, vem cá, vamos fazer tal coisa, vem cá, vamos ir a tal balada, né? Adolescente tem muito isso. Oh, é fim de cursada, vamos a balada, vai conhecer, você nunca foi, como você sabe? Tem Sanbalá em nossa vida, querendo nos tirar da obra do Senhor. As primeiras 4 cartinhas foram assim: bem, vamos comer algo. A 5ª carta já foi ameaça. Oh, eu ouvi falar que vocês estão querendo levantar um muro para consagrar você rei. Foi ataque direto à pessoa. Estava atacando o caráter de Neemias. Estava atacando o caráter de Neemias. E quando você vê que as amistades que você está trabalhando, tratando de levar para Jesus, muitas vezes essas amistades podem atacar o caráter, falando: ah, não quero me reunir com essa pessoa porque é crente. E ele vai tratar de tumultuar essas reuniões, esses momentos de amistade. Vai querer afastar tuas amistades, essas pessoas que você está falando, esse grupo de amigos que você está visitando. Ele vai haver gente que vai querer que você não pregue a palavra de Jesus. Eu me lembro de estar dirigindo Uber, né? Um tempo estive trabalhando de Uber e havia 4 amigos que haviam subido no Uber, um na frente e 3 atrás. Os 3 de atrás estavam, como se pode falar, faltava 5 gotas de álcool para ficar completamente bêbado, mas estavam muito loucos, sim? 5, os 3 de atrás já estavam prontos. E da frente estava sóbrio, perfeitamente sóbrio. Eram 4 amigos que tinham se juntado, habrão ido a uma balada. Quando parei no primeiro ponto de descargar a primeira pessoa, o primeiro que baixa é esse menino sóbrio. E segui com esses 3 meninos. A conversa desses 3 meninos foi: ah, vamos nos juntar outra vez? Vamos encher a cara outra vez. Essa era a conversa.
mas não vamos convidar o cara. Falando do menino que estava na frente. Por quê? Porque fica ruim. Porque nós todos bebemos e ele não bebe. Nós todos fazemos uma coisa e ele não faz. Então fica ruim. Se você acha que tuas atitudes em meio dessa galera não são vistas, saiba que sim. Talvez você não se inteirou ainda de suas atitudes, mas tudo que você faz para bem ou para mal, todo mundo repara. E quando você fala que é crente, repara em dobro. Repara em dobro. Falam para mim, que é pior? Um pastor que bate na mulher ou uma pessoa que bate na mulher? É a mesma coisa? Visto na sociedade, o pastor tem doble culpa. Um homem que engana uma mulher e um pastor que engana uma mulher. O pastor nunca mais pode ser pastor em sua vida. Esquece. Que é mais fácil um homem conseguir trabalho sendo divorciado ou um pastor conseguir trabalho sendo divorciado? Os olhos no crente são mais fortes. Porque as pessoas esperam de nós um comportamento que não temos realmente. A realidade é essa, nós somos tão humanos como eles. Mas também são as pessoas que eles buscam em primeiro lugar quando as coisas apertam. Quando as coisas apertam, quando esses meninos ficam muito bêbados, e estão muito mal e viram alcoólatras, quem vai ser o ponte de saída? Quem vai ser essa pessoa que a pessoa chegar para ele e falar, cara, eu estou muito ruim, cara. Eu preciso da tua ajuda. Vai ser o outro carinha que está vivendo com ele, que tampouco tem controle? Não. Vai ser esse menino chato, que não querem tomar cerveja com ele, não querem chamar. Porque sabem que esse menino chato é o cara que é a ponte para ter essa conversão. Porque ele tem a solução que está em Jesus. E vendo Neemias tinha esse dilema, né? Eu faço caso aos caras me estão falando, vou me reunir com eles, ou continuo na obra do Senhor? Se vou ver com eles, seguramente aqui a coisa se apacigua, os caras não me vão atacar, vou mais devagar com a obra, faço menos trabalho na igreja, mas vou mais com meus amigos. E a coisa se sereia, né? Esse é o pensamento, talvez, de algumas pessoas. E nesse dilema, sacrifica na igreja. E nesse dilema, sacrifico a obra do Senhor. Então, eu deixo de trabalhar na obra do Senhor para dar atenção a algo que o Senhor não me chamou para trabalhar. Aí tem outro dilema. Quando o Senhor te chama para trabalhar em um lugar ruim, que todo mundo te fala, vamos trabalhar em um prostíbulo. Eita. E aí? Como vai ser isso aí? Deus me está chamando a trabalhar com morador de rua, alcoólatra. Me está chamando a trabalhar em capelania prisional, hospitalar. Como vai ser isso aí? Difícil. Porque trabalho dentro da igreja é bem visto. Trabalho fora da igreja já começa a complicar. Porque o pensamento das pessoas é que muitas vezes você vai encontrar não somente inimigos externos que querem destruir o trabalho do reino, sino que dentro da mesma igreja você vai encontrar pessoas como o profeta que veio falar a Neemias, te fecha dentro da igreja e ora. E ora porque vão te vir a matar. A resposta de Neemias, sabem qual foi? Deus não me deu uma tarefa para eu ficar escondendo-me da tarefa que Deus me deu. Se Deus te deu a tarefa de trabalhar em esses lugares, se Deus te deu a ordem de ir a esses lugares, não se esconda, vá. Se Deus te deu o trabalho de capelania hospitalar, capelania prisional, trabalhar em prostíbulos, trabalhar em lugares de marginados, vá. Não se esconda.
Porque Deus te chama a esses lugares. Deus é quem te está falando, quero que construas pontes. Porque onde tem esses lugares, precisa ponte. Porque ninguém vai falar de Jesus aí. Porque, que dirão de mim? Que falarão de mim? Que pensarão de mim? E esse é o grande problema que tinha Pablo. Se vocês vão a 1 Coríntios 9, 22, vamos ler o versículo 1. Pode pôr o versículo 1, versículo 2. Versículo 1 fala o seguinte: acaso não sou livre como qualquer outro? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor, com meus próprios olhos? Não são vocês resultado do meu trabalho? Pode passar. Mesmo que outros pensem que eu não sou apóstolo. O que quer dizer? Tinha gente dentro da igreja que falava que Pablo não era apóstolo. Claramente isso. Certamente eu sou para vocês. Mesmo que vocês são provas de que eu sou apóstolo. Mesmo que eu saiba que sou cristiano, e o trabalho que estou fazendo na capelania, ou o trabalho que estou fazendo com moradores de rua, as pessoas que estão lá sabem que eu sou crente. Porque eu não me transformei, não me converti ao mundo, senão fiz que o mundo se convertisse para Jesus. Que esse é o nosso trabalho, não nos amoldemos ao mundo, não nos transformemos na forma que o mundo quer que nós seamos. Criemos pontes para que essas pessoas possam chegar a Jesus. Criamos pontes para que podamos transformar o entendimento e a mentalidade dessas pessoas. E vemos que esse dilema que Paulo tinha de trabalhar era justamente dentro e fora da igreja. Fora da igreja ele tinha que trabalhar com gente que não era crente. E como era a forma de trabalhar? Com judeu, tinha que ir na sinagoga. Com grego, Paulo não ia à pracinha jogar. Nessa época não havia pracinha para jogar. A praça era o lugar onde as pessoas falavam filosofia. Onde você dissertava, onde você combatia sua fé, onde você falava de seu Deus. E isso era a praça. A praça em grego era o lugar onde pregava a palavra. Não é a mesma praça nossa. Você não vê nossa praça a gente se discutindo por teologia. Em nossa praça a gente faz o quê? Brinca. As crianças vão brincar. O que faziam na igreja? A gente discutia política e filosofia. Paulo foi à praça a falar de Jesus. Paulo foi aos lugares gregos a falar de Jesus. Quando foi preso e levado a Roma, a única forma de falar com os grandes, Herodes, com todas essas pessoas grandes, era sendo cidadão romano, gente. Eu sinto muito. Mas se você quer ter um trabalho com gente rica, você precisa ter o mesmo status econômico que eles. Deus vai te dar as condições para você ser rico e poder estar no lugar onde os caras ricos estão. Porque vocês sabem que pessoas afastam pessoas. Então, se Deus te deu um trabalho para trabalhar em um lugar, te vai dar as condições para estar nesses lugares. Te vai dar a inteligência para falar nesses lugares. Muitas vezes o ser humano pensa em afastar. Então criamos diferenças. Sabem, existem até relógios para afastar pessoas. O relógio, tem relógio que você não compra. A empresa te busca. Você é suficientemente rico para poder comprar esse relógio. Você é suficientemente importante para ter esse relógio no braço. E o relógio custa um preço astronômico. Se você vê Cristiano Ronaldo, Messi, tem esses relógios. Então você busca esses relógios, significa que você tem dinheiro. Eu me lembro muito bem com minha mulher quando visitamos o Teatro Colón na Argentina e fazendo a guia turística dentro do Teatro Colón. Nessa época estavam os velhos ricos e os novos ricos. Qual era a forma de diferenciar os novos de los velhos? Os velhos conheciam arte francesa, conheciam o tipo dos assentos, então convidavam as pessoas a se sentar em sua sala e perguntavam: o que você pensa desse item que eu tenho?
deste acento diferente que eu tenho. Ah, deve ser um Luís XV, um Luís XVIII, é um acento francês, do estilo romano, tal. Então, com essa pessoa, podia fazer negócio. Se não era essa pessoa, não fazia negócio. O que estou falando aqui é o que Pablo está falando. Em nossa sociedade, temos que criar pontes. E já vamos orar. Vamos criar pontes. E a forma de criar pontes é Deus que te vai dar a forma. Como dio os recursos a Neemias para construir um muro em um país devastado por guerra. Um muro destruído, portas destruídas. Deus levou Neemias e o trouxe com os recursos. Deus preparou tudo para a obra. Se Deus te está chamando a algum lado, vai preparar tudo para a obra. Você não tem que preocupar-se por lo econômico, por lo estrutural. Não tem que preocupar-se por nada disso. Simplesmente, em frente do dilema, em frente de buscar ou não buscar a Deus, fazer a sua vontade ou não, tomar a decisão certa. Vamos orar. Vamos ir. Porque o dilema é muito simples. Se eu creio em Jesus Cristo, Deus me apresenta esse caminho da salvação. E tem um pedido para nós. Mateus fala que temos que ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Qualquer raça, tribo, legião, qualquer pessoa que seja. Não há status social, não há lugar. É muito triste escutar muitas vezes em uma igreja que as pessoas, porque você trouxe pessoas pobres para a igreja e como eles não tinham a mesma educação, terminaram brigando. E vem a mãe de um menino que resultou agredido. Eles lá, nós aqui. É muito triste quando você vai numa igreja e você pensa, nós temos que pensar como reino e não pensar como uma seita, onde nós somos um povo muito feliz, muito pequeno, muito feliz, né? Há uma canção na Argentina que se cantava, somos um pequeno povo muito feliz. Não, gente. Deus nos chamou para ser um pequeno povo, nos chamou para ser multidões de línguas, de pessoas, de pensamentos. Não nos chamou para ser uma mesma unicidade, não nos chamou para ser uma mesma coisa. Nós somos uma só coisa, nós somos uma igreja igual. Todos nos vestimos igual, todos pensamos igual, todos somos iguais. Não nos chamou para isso. Nos chamou para estender ponte a los diferentes. Nos chamou para ir a los marginados. Quando Jesus vivia na terra, Ele estendeu pontes para todos os que estavam fora. Ele pregou para todos os que já estavam fora. Estendeu ponte para Samaria. Estendeu ponte para cidadãos romanos. Estendeu ponte para as viúvas. Para os leprosos. Jesus estendeu pontes para os que estavam endemoniados. Quem serão os endemoniados de hoje? Quem serão os leprosos de hoje? Quem são os marginados de hoje? Quem são as viúvas de hoje? Quem são essas pessoas que Jesus fala, porque você fizeste isto? Não é? A mim me lo fizeste. Onde que está essas pessoas? É aí onde nós temos que estender os pontes. É aí onde temos que chegar. E vamos ter essa resistência. Como Paulo teve a resistência dentro da igreja. Não, você não é apóstolo. Você não pode ir a pregar a tal lugar. Você não é apóstolo. Paulo chega até o ponto de falar, gente, eu não cobro salário. Nós aqui escutamos, né? Tragam as ofertas para o mantimento de minha casa. Paulo falava, com tal de que não me cobrem, eu não peço salário. E se você lê na palavra de Deus que Paulo levanta um sustento, não era para ele. Era para a igreja de Jerusalém que estava passando necessidade. Paulo se autossustentava trabalhando. Ele tinha aberto mão desse direito, que era direito dele por ser apóstolo. É como um pastor aqui falasse, não, eu não vou cobrar salário,
Porque lo que me interesa es que vocês não me cobrem um salário. Não me cobrem por um salário, sino por quem eu sou. Me busquem por quem eu sou. Não porque me pagam um salário. Me busquem porque eu sou um cristiano, um seguidor de Jesus. E as pessoas que te busquem, tem que buscar-te porque és um seguidor de Jesus. Não porque você é um cara boa gente. Ou um cara que é legal. Tu luz tem que brilhar, mas não é tua luz, é a luz de Cristo reflejada em você. E isso é o interessante do dia de hoje, que eu queria transmitir para vocês, que quando vocês tenham um dilema na frente, que Deus esteja chamando a vocês a fazer uma obra, que você está chamando seguramente, Jesus Cristo está chamando, porque sigue chamando a todos os servos a trabalhar para o reino, faça o que Ele mesmo fez, como discípulo de Jesus, nem mais nem menos. Joela, sua sangue, chora. Pede para Deus, eu não quero isto. Afasta-me esse cálice. Não quero fazer isto. Mas seja feita a tua vontade no final. Você lembra que o pastor falou lá outra vez? Tinha 2 filhos. Um lhe falou, vai cuidar o campo. Voy. E não foi. E tinha o outro, não quero ir. Não quero ir, não vou ir. E foi. Quem fez a vontade de Deus? Quem foi a vontade de Jesus? Não há problema em falar a Jesus, Jesus, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso. Eu não quero ir a esse lugar. Eu não gosto dessas pessoas. Eu tenho raiva, medo. Eu odeio essas pessoas. Mas eu vou. Porque não é o que nos gusta fazer, não é o que queremos fazer, é o que Deus quer para a nossa vida. Por isso, ora para que Deus amoleça teu coração, teu entendimento, e que você possa estirar essas pontes para atrair pessoas para que busquem Jesus. A ideia de Paulo não é fazer a todos ser como, não é ser como todos, sino transformar a todos como Jesus quer que sejam. A ideia de Paulo é não deixar o que eu gosto de fazer, sino fazer o que Jesus quer que eu faça. A vezes simplesmente temos que obedecer, como fala a palavra. Quem me ama é quem obedece. Então, meus irmãos, o dia de hoje, o que trazia para vocês é uma reflexão sobre estirar pontes para alcançar a todos. Não há um lugar onde Jesus Cristo não diga que é seu. Não há um espaço nesse mundo que não lhe pertence. Nós somos quem cortamos pontes, nós somos os que separamos pessoas, nós somos os que dividimos uma casa. Então, que seja esse nosso desejo, onde nós estemos, sejamos um ponte de bênção para cada família, cada pessoa que se convierta e venga a alabar a Jesus. E por meio dele, igual que o carcelero, toda a sua casa se convierta. Paulo tuvo que sofrer para que esse carcelero conhecesse e conhecesse a palavra de Deus e toda a sua casa se convirtiesse. Mas ele tuvo que ser chicoteado. Ele tuvo que ser chicoteado até o ponto de pedir e falar, eu sou cidadão romano. Deus vai te apertar. Saiba que Deus vai te apertar. Pero saiba que quando você aperta, o alfareiro aperta o barro, é para dar forma. Para o que antes era uma massa sem forma e sem sentido, vira um vaso de barro para ser útil para o reino de Deus. Sejamos úteis para o reino de Deus. Estendamos pontes. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, meu Deus, neste dia, Senhor, te pido que seamos úteis para tu reino, Senhor. Quebra-nos, Senhor, moldea-nos, aperta-nos, Senhor, dá-nos forma. Mesmo que dê sofrimento, mesmo que dê tristeza, mesmo que tenhamos que chorar, até perder sangue, Senhor, por meio do suor, Senhor. Mas que seja tu quem prevaleça, Senhor. Seja tua vontade a que prevaleça sobre nós, Senhor.
e que tua vontade sempre, sempre seja feita. Que podamos estender pontes em todo lugar de Caçapava, fora do país, dentro do país, em outros idiomas, em outras línguas. Que seamos essa igreja que estende pontes. Que seamos essas pessoas que somos os pontes para a tua salvação, Senhor. Para que a gente venha te conhecer, se arrependa e tenha uma vida nova. Obrigado, meu Deus. Amém. Muito bem, irmãos. Acho que vamos ter um break. Depois vamos os adultos aqui. Adolescentes e jovens arriba. Vai juntar jovens e adolescentes lá em cima. Os adultos vão ficar, as crianças vão subir. Mensageiras vão subir e embaixador também. E a classe de novos membros com Leo no gabinete pastoral. Tá bom? Pode romper fila, gente. Bora lá.